Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Morre no Restauração adolescente baleado em Pojuca. Homem é fuzilado dentro de bar no Brejo de Beberibe. Adolescente assassinado a tiros no bairro de Paratibe. Morre no Restauração jovem atacado por tubarão na praia em Piedade. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 4 de junho de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A comerciante Rejane Pereira da Silva Araújo, com 33 anos de idade, residente na rua Nossa Senhora de Nazaré, no centro Angelim, no agreste do estado, foi assassinada a tiros no estabelecimento dela, uma lanchonete. Um só elemento cometeu o crime. De acordo com informações, Rejane Pereira da Silva Araújo, a comerciante, ela tinha várias passagens pela polícia e vinha sofrendo ameaças. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Ernesto da Silva, 18 anos, residente na rua Cícero Caldas, no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes. Este jovem foi atacado ontem à tarde por um tubarão na praia de Piedade, pertinho da igrejinha. Ele foi levado inicialmente para o hospital da base, hospital da aeronáutica lá em Piedade, sendo em seguida removido aqui para o hospital da Restauração. Teve a perna esquerda amputada e esta madrugada, por volta das 4 horas, ele não resistiu à gravidade e faleceu. O corpo de José Ernesto da Silva, de 18 anos, atacado pelo tubarão, será removido para o Instituto de Medicina Legal. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 23 homicídios no estado de Pernambuco, 23 assassinatos, sendo 14 no interior e 9 no Grande Recife. Foram 4 mulheres mortas de ontem para hoje. 2 casos ocorreram no interior do estado e 2 aqui no Grande Recife. Nas 72 horas foram registrados 45 homicídios, 45 assassinatos, sendo 26 no interior e 19 no Grande Recife. E este ano, desde o dia 1º de janeiro até agora, foram registrados 1.877 homicídios em Pernambuco, 1.877, sendo 1.123 no interior e 754 no Grande Recife. Virgínia de Jesus Mendes Barbosa, com 26 anos de idade, residente na primeira travessa da Lagoa, no bairro do Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. Ela foi assassinada por meio de estrangulamento com fio do ventilador. E o suspeito, o ex-companheiro dela, Tiago Henrique Caetano da Silva, de 23 anos de idade, que está foragido. A informação é de que Virgínia havia denunciado ele, o ex-companheiro, na justiça por causa da pensão alimentícia do filho. Essa teria sido a causa do crime. O corpo de Virgínia de Jesus Mendes Barbosa foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Viviane Maria de Oliveira, com 29 anos, e Paulo César Oliveira da Silva, 21 anos, residentes no Engenho M6, em Suape e Pojuca, foram assassinados a golpes de faca, peixeira, e o suspeito do duplo homicídio, Leandro Luan Dual, um jovem com 19 anos que está foragido. A motivação do duplo homicídio é desconhecida e os corpos da mulher Viviane Maria de Oliveira e do jovem Paulo César Oliveira da Silva foram encaminhados ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Luiz Henrique da Silva, um jovem com 22 anos, foi assassinado com tiros de revólver na rua Antônio Gervásio de Souza, no centro de Amaragi, no sertão do estado, num crime de autoria e motivos desconhecidos. O ex-presidiário por homicídio Aristênio Francisco da Silva, com 25 anos, residente no bairro Alberto Maia, em Camaragibe, foi assassinado com 5 disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por um só elemento que fugiu num carro não identificado. O
Aristênio Francisco da Silva. A informação é de que ele havia deixado a cadeia há cerca de um mês. Foi sair do presídio e assassinado. Um jovem com cerca de 20 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi assassinado com disparos de arma de fogo e o corpo jogado nas águas do rio Capibaribe, na Avenida Paranabirim, debaixo do viaduto, pertinho do Carrefour, no bairro da Torre. O cadáver foi resgatado por bombeiros militares e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jefferson Cleiton Ribeiro Corrêa da Silva, adolescente de 17 anos, residente na Agrovila, em Itatinga, no Agreste do Estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, na Rua do União, também conhecida como Rua do Cabaré, lá em Itatinga, por 2 elementos que ainda feriram a bala 2 outras pessoas, Jamerson Vicente e Cosmo Antônio, que foram socorridos no hospital local. O marceneiro Orlando Luiz de Medeiros da Silva, 43 anos de idade, residente no sítio Jacaraúba, em Panelas de Miranda, foi assassinado com pauladas e facadas pertinho da Cachoeira de Panelas de Miranda por marginais que roubaram os pertences dele, inclusive a bicicleta. O corpo de Orlando Luiz de Medeiros foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Funcionária pública Vera Lúcia Pereira Novaes, com 45 anos de idade, residente no sítio Rancho Alegre, em Floresta, foi assassinada com disparo de arma de fogo no centro, em Salgueiro, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Portanto, foram 5 mulheres, não 4, 5 mulheres mortas de ontem para hoje. 3 crimes ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. Portanto, foram 5 mulheres assassinadas de ontem para hoje. Nas últimas 24 horas, 5 mulheres, 3 no interior e 2 no Grande Recife. O trabalhador rural Wellington Alves da Silva, com 34 anos de idade, residente na Rua Gumercindo Vieira, bairro da Coab 3, em Garanhuns, estava desaparecido desde a última quinta-feira, dia 31 do mês passado, e ontem foi encontrado morto a tiros, já em decomposição, no sítio Riacho da Espera, lá em Garanhuns. O corpo de Wellington Alves da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. José Manuel da Silva, de 26 anos de idade, conhecido pelo apelido de Farinha, residente na Travessa São Marcos, no distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste do Estado, foi assassinado a pauladas e facadas na própria residência por desconhecidos que atearam fogo no barraco, e o corpo dele ficou carbonizado. A polícia ainda encontrou drogas no local. De acordo com informações, a mãe dele, do José Maciel, a dona Maria Edneuza, e o enteado dele, identificado como pai velho, estão presos desde julho de 2012, acusados de assassinarem o garoto Suênio Macedo, de 9 anos, em um ritual de magia negra. Os 2 pais de santos também estão presos por envolvimento na morte do garoto, e a polícia vai investigar se a morte de Farinha, José Maciel da Silva, tem alguma coisa a ver com essa situação aí. Polícia Federal desarticula quadrilha de tráfico de drogas em Pernambuco. A notícia com o repórter Ravi Soares. Uma apreensão recorde de pasta base de cocaína no sertão pernambucano está avaliada em R$1,5 milhão de acordo com a Polícia Federal. A carga continha 41 quilos e 100 gramas em tabletes, além de 221 gramas de cocaína em pó. Estimativas da Polícia Federal dão conta que com o material seriam produzidas 1.230.000 pedras de crack. O entorpecente, escondido no painel e na parte interna da porta de uma caminhonete avariada, foi localizado por cães farejadores. O veículo havia sofrido um acidente no estado da Bahia e estava sendo levado por um caminhão alugado. O motorista, Marcílio de Souza Bezerra, de 45 anos, foi abordado por policiais militares em um bloqueio em Ouricuri. Em depoimento, o suspeito disse ter sido contratado por R$15 mil para levar a droga de Cuiabá, no Mato Grosso, a Garanhuns. O chefe de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco, Giovanni Santoro, diz que havia apenas uma pessoa no transporte da pasta base. Esse traficante pegou essa droga em Mato Grosso, lá em Cuiabá, trouxe nesse veículo, e quando ele estava próximo da Bahia,
houve um acidente porque o pneu estourou. Ele contratou o serviço de um caminhoneiro para colocar esse veículo que estava com a pasta base em cima do caminhão e foi parado lá em Oricuri por policiais militares. Esse caminhão com o carro foi levado para a Polícia da Federal de Salgueiro e lá a gente conseguiu localizar os 40 quilos de pasta base que estava no painel desse veículo. Foi a maior apreensão que a Polícia Federal fez no sertão desse tipo de droga. Ele já tinha antecedentes criminais, inclusive até 2 passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Ele foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de entorpecentes. Se for condenado, pode pegar penas aí que variam até 20 anos de reclusão. Ele informou que foi contratado por um traficante aqui de Pernambuco, mas só que não deu informações sobre esse traficante, que pegou a droga lá em Mato Grosso e iria distribuí-la em Garanhuns. E uma operação conjunta das polícias identifica a conexão entre o tráfico de drogas, o PCC e as quadrilhas de assalto a banco e carro forte. A prisão de um traficante com cocaína no estado de Alagoas em abril deste ano deu início às investigações. Na última sexta-feira, equipes foram deslocadas às cidades de Caruaru e Pesqueira, no agreste pernambucano. A missão: desarticular uma célula do primeiro comando da capital, organização criminosa de São Paulo. O laboratório clandestino foi fechado, 2 pessoas acabaram presas e uma morreu em confronto com as forças policiais. No túnel subterrâneo do imóvel do sítio Viração, em Pesqueira, ficavam escondidos os materiais para o refino da droga. José Nilton da Silva e o filho José Daniel da Silva foram presos e agora estão à disposição da justiça. Em Caruaru, José Luciano de Carvalho, conhecido como Bala, reagiu ao cerco policial e morreu. De acordo com a Polícia Federal, ele seria o elo do PCC com as quadrilhas especializadas em assalto a banco e carros fortes. O chefe de comunicação da Polícia Federal, Giovanni Santoro, faz um balanço da operação intitulada Culatra. Em abril desse ano, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal lá de Alagoas, conseguiram prender um traficante com 12 quilos de pasta base. Foi a partir dessa prisão que a gente descobriu um grande esquema criminoso e com envolvimento até de um traficante líder do PCC que estava em Alagoas e tinha montado uma base lá em Caruaru, onde ele era responsável por distribuição de drogas e também aquisição de armamento para serem utilizados em assaltos tanto a banco como também a carros fortes. Então, a Operação Culatra começou realmente dessa prisão desse traficante lá em Alagoas. Ravi Soares para o Bandeira 2. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O Wellington Alves da Silva, com 34 anos, residente, ele morava na rua Gumercino Vieira, no bairro da Coab 3, em Garanhuns. Estava desaparecido, foi encontrado morto a bala e o corpo encontra-se no Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Nas últimas 24 horas foram registrados 8 assaltos a ônibus, foram 8 coletivos alvo dos marginais. 8 alvos dos marginais. O primeiro caso teve até morte. Quem morreu foi Vitória da Silva Miranda, uma adolescente de 17 anos. Ela morreu baleada dentro de um ônibus que fazia a linha Palmares-Garanhuns. O fato aconteceu na PA-126, no município de Jaqueira, Mata Sul do estado. A informação é de que ela, Vitória, e 2 outros suspeitos teriam anunciado um assalto ao coletivo quando um dos passageiros sacou um revólver e matou ela a bala e feriu ainda uma adolescente de 15 anos no braço esquerdo. O adolescente foi socorrido no hospital local e depois removido para Otávio de Freitas do Santo. O terceiro suspeito conseguiu fugir. Ontem, por volta de 1h40 da tarde, pertinho do Fórum da Joana Bezerra, ônibus da Caxangá foi assaltado. Fazia a linha Teixambá, Joana Bezerra. Só os passageiros roubados. Por volta das 6h30 da noite de ontem, na segunda perimetral metropolitana em Olinda, pertinho do Bar Acerola, ônibus da Globo, linha PE15 Afogados. Só os usuários roubados. Por volta das 9 da noite, foi na BR-101 no Jardim São Paulo que o ônibus da Metropolitana foi assaltado. Ele fazia o itinerário Barro-Macaxeira. Por volta das 11 da manhã de ontem, na Avenida Pan-Nordestina, pertinho do Atacadão em Olinda, o ônibus do BRT que fazia a linha Pelópida Silveira, Prefeitura da Cidade do Recife, foi o alvo dos marginais. Por volta das 7h30 da noite de ontem, nas proximidades do viaduto Capitão Temudo, na comunidade da Cabanga, bairro de São José, coletivo da Borborema, linha PE15, Boa Viagem, só os passageiros roubados.
por volta das 9 da manhã, na PE 15 dos Butrins em Olinda, mais um ônibus do BRT assaltado, fazia a linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife, e já por volta das 8h40 da noite, foi na BR-101, pertinho do posto Padre Cícero no Ibura, que um ônibus foi assaltado, fazia a linha UR6 Tancredo Neves. Portanto, nas últimas 24 horas, registrados 8 assaltos a coletivos. Nas últimas 72 horas foram 21 assaltos a ônibus, e neste mês de junho também foram 21 assaltos a ônibus registrados. E durante o ano, do dia 1º de janeiro até agora, 1.097 registros de assaltos a coletivos. Cícero Henrique de Andrade, 28 anos, residente na rua Projetada, loteamento João Paulo II, em São Caetano, no Agreste do Estado, foi assassinado a tiros por elementos desconhecidos. Carlos André da Silva, 28 anos, foi morto a tiros em um campo de futebol na Vila Samaritana, que é também conhecida como Vila Sebastião Miguel, em Cachoeirinha, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Júnior Antônio da Silva, 26 anos, residente em São Vicente Ferrer, foi assassinado com tiro de espingarda 12, pertinho da Guarda Municipal, lá no centro, em São Vicente Ferrer, crime praticado por um elemento desconhecido. Tiago Francisco Gomes da Silva, de 18 anos, residente na rua Projetada, bairro Ibiranga, em Itambé, foi assassinado a faca na rua Rui Barbosa, no dormitório 24, no bairro Ibiranga, lá em Itambé. O suspeito do crime, Reginaldo Inácio da Silva, está foragido. Thalisson Manuel Labanca da Silva, jovem com 19 anos, foi assassinado a faca na Praça da Bandeira, no centro de Limoeiro, por elementos desconhecidos. Pedro João da Silva, 54 anos, residente no sítio Araras, zona rural de Limoeiro, foi assassinado a faca no ponto de retorno dos ônibus no sítio Poço do Paulo, em Limoeiro, crime de autoria e motivos desconhecidos. Oriel Domingos Ramos, 18 anos, residente no loteamento da Caixa d'Água, em Cupira, foi assassinado a bala no sítio Serrote Redondo, na zona rural de Cupira, por elementos desconhecidos. José da Silva Rocha, 47 anos, foi assassinado a bala no Bar do Brega, que fica perto da praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho. E o suspeito do crime, Guilherme Bezerra dos Montes, que ainda feriu os irmãos Rinaldo Salles e Paulo Alberto Salles, que foram socorridos no hospital local. José Tiago da Silva Ferreira, 18 anos, residente no sítio Cavalo Russo, zona rural de Brejo da Madre de Deus, no Agreste do Estado, foi baleado ao sair da residência dele por elementos desconhecidos e levado para a unidade de pronto atendimento local, onde faleceu, e o corpo foi removido para o IML de Caruaru. O trabalhador rural Marcelo Pereira Gomes, residente na comunidade Barra Bonita, em Lagoa Grande, Sertão do Estado, por motivos ignorados, ele agrediu a bala a esposa Isabel, o vizinho Gilvan Alves, e depois ele saiu com o veículo dele e cometeu suicídio atirando na cabeça dentro do carro. A esposa e o vizinho foram levados para o Hospital Universitário em Petrolina, e o corpo dele, Marcelo Pereira Gomes, foi encaminhado ao IML de Caruaru. Edilson do Nascimento de Oliveira, 28 anos, foi agredido a faca na rua Balbino Pereira, do distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte, no Agreste do Estado, quando ia visitar o filho dele na casa da ex-mulher. O suspeito foi o padrasto do menino, cujo nome não foi informado, com ferimento grave na região do tórax. Edilson do Nascimento Oliveira foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA local, e em seguida removido para o Regional do Agreste, em Caruaru. Vandeilson Barros dos Santos, com 22 anos, residente no bairro Santo Agostinho, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do Estado, foi alvejado por 4 disparos de arma de fogo durante uma bebedeira pertinho da residência dele, por 2 homens que fugiram numa motocicleta, e a vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA local. Paulo Gomes Câmara, de 53 anos de idade, foi atropelado e morto na estrada velha de Água Fria, na Bomba da Metério, por um ônibus que fazia a linha Bibiribe Derby. O corpo de Paulo Gomes Câmara foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O policial reformado Edilson Costa da Silva, 53 anos de idade, conhecido por Sargento Costa, residente na rua Helena Nery de Araújo, no bairro Nova Morada, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do Estado. Ele foi baleado perto de casa por 4 elementos em 2 motos que roubaram a arma dele. O sargento reformado Edilson foi socorrido no hospital local com ferimento no braço direito.
O ajudante de pedreiro Pedro Júlio da Silva Nascimento, 18 anos, residente na comunidade Morada Nova, em Caruaru, foi baleado pertinho da residência dele por 2 marginais numa tentativa de assalto, sendo socorrido no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, e de lá foi removido aqui para Recife para o Hospital da Restauração. O travesti Paulo Ricardo da Silveira Monteiro, com 31 anos de idade, residente na rua Jerônimo Heráclio, número 87, no bairro Santo Antônio, em Surubim, foi agredido à faca pela esposa de um amante dele. Isso mesmo, o esposo do amante dele tentou matá-lo. O travesti Paulo Ricardo da Silveira Monteiro foi socorrido no Hospital São Luís local e em seguida removido para o Hospital Getúlio Vargas. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Alisson Lira de Moraes, um jovem com 21 anos, residente na rua Antônio Gonçalves Ferreira, no bairro de Peixinhos, em Olinda, foi agredido a bala por uma pessoa cuja identidade não foi fornecida e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. José Raí da Silva Galdino, de 6 anos, residente no sítio Frecheira, zona rural de Jurema, no interior do estado, foi atingido por bala perdida, levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Reginaldo de Oliveira Barbosa, 28 anos, residente na rua Paranatama 370, no bairro de Palmarelo, em Paulista, foi agredido a socos e pontapés. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos e ele deu uma entrada aqui no Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Morre no Restauração um adolescente baleado em Pojuca. Carlos Eduardo Alves de Oliveira, com 17 anos, residente na rua 30, loteamento Canoas, loteamento Nossa Senhora, loteamento Canoas, que fica no bairro Nossa Senhora do Oi, em Pojuca. Ele foi baleado esta madrugada na rua 20, lá no loteamento Canoas, por 3 homens desconhecidos. Levado para o Hospital Carosita Brito, lá em Pojuca, o adolescente foi removido aqui para o Hospital da Restauração, onde faleceu devido à gravidade dos ferimentos, e o corpo dele será removido para o Instituto de Medicina Legal. Homem é fuzilado dentro de bar no Brejo de Beberibe. Carlos Bento, homem com 52 anos de idade, profissão não informada, residente na rua Guapiranga, número 26, na comunidade Jardim Primavera, no bairro de Brejo da Guabiraba. Ele foi fuzilado ontem à tarde no bar da Wanda, localizado na Avenida Vereador Otacílio de Azevedo, no prédio de Bibiribe. Foram 2 elementos que invadiram o estabelecimento e cometeram o crime. De acordo com informações, Carlos Bento, ele seria ex-presidiário pelos crimes de roubo e estupro, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Adolescente assassinado a tiros no bairro de Paratibe. Vinícius Kevin Pontes da Silva, com 16 anos de idade, residente na Avenida Nossa Senhora da Paz, pertinho da igreja Casa da Bênção, no bairro do Janguém Paulista, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem por volta das 9h30 da noite, na Rua das Flores, no sítio do Duda, no bairro de Paratibe, Paulista, num crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo do adolescente Vinícius Kevin Pontes da Silva foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.